Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 30 de julho. 120 anos de Mário Quintana, se ele estivesse vivo, completaria 120 anos. Esse é o Jornal Últimas Notícias, aqui de Bento Gonçalves, com Ednei Paine, falando da capital brasileira do vinho. Pessoal, o Jornal Últimas Notícias aqui de Bento Gonçalves, e a gente sempre inicia com o bloco Entendendo a Política. E hoje vamos pegar pesado como sempre, porque a política nunca é uma coisa doce e fácil de se falar. A gente fala, tem pessoas que se ofendem, tem pessoas que têm políticos de estimação, mesmo que o cenário mostre ao contrário, essas pessoas sempre apoiam a sua ideologia. E não estão erradas, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Só que a política é uma coisa coletiva. Eu sempre acreditei que na política tem que ter dois lados, esquerda e direita, centrão e direita, centrão e esquerda. Sempre tem que ter dois lados, porque um sempre vai cobrar o outro. Só que a gente tem que ter discernimento, né? Quando a gente adota um político de estimação e essa pessoa não faz coisas benéficas à comunidade, a gente tem que rever os nossos conceitos, tá? Bom, vamos começar então. Quando você é um cidadão de bem, que paga suas contas, impostos em dia, que faz o seu dever cívico de votar nas eleições, nós temos a impressão que a lei sempre está contra nós, não é isso? Até parece que a lei foi feita ou manipulada para defender as pessoas que não andam na linha. Você também já teve essa impressão? Nesse mesmo assunto nós iremos entrar em outro, mas para entender esse. Quando um juiz se forma, ele jura defender a Constituição, a Carta Magna do país, as leis que regem uma nação. Ele jura defender isso. Um juramento que é de praxe, todos os juízes devem fazer. Mas sempre há uma vírgula no meio dessa frase, que sempre acontece julgamentos que podemos observar em situações inusitadas. E vamos citar essa premissa novamente. Pois quando um chefe de Estado, como Milei, chamou o presidente Lula de ladrão, de presidiário, aliás, e o ministro de Deus de lixo careca, sim, porque ele parece um deus, né? Ninguém pode ir contra ele. Isso tem uma conotação gigantesca, pois ele tem um pouco de razão. Aí eu vou explicar as razões de Milei. Depois vou explicar as razões de Lula e de seus amadrinhadores. No governo Lula, foi os que mais aderiram à corrupção. Podemos citar aqui a Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão e o mais recente, o roubo dos aposentados, dos velhinhos, do INSS. E vamos mais a fundo nesse, pois o presidente do INSS, o Carlos Lupe, o chefão do INSS, foi afastado por Lula. Mas não explicou a situação. Até parece que ele foi preservado. E agora essas duas siglas se fundem e a gente entende o porquê que talvez Carlos Lupe tivesse sido preservado. O PDT e o PT se juntaram para governador e vice, né? O Preto com a Brizola.
É uma mistura que temos que observar bem de perto, né? Estávamos falando em corrupção. Sem contar que Milei falou a verdade, né? O nosso presidente, ele não foi inocentado pelas roubalheiras. Ele foi descondenado por questões de CEP e de idade. Então essa fórmula não o desqualifica para Milei o chamar assim. Veja bem, a fórmula do insucesso de Bolsonaro, você sabe qual foi? Foi trazer o juiz que condenou Lula para a vida política. Você sabia? Sérgio Moro foi convidado por Jair Bolsonaro para ser ministro. Isso não pode, pois pode configurar uma forma de prêmio pela condenação de um adversário político. E foi dessa mesma maneira que Lula usou essa mesma fórmula. Sim, Bolsonaro fez, Lula fez também. Lula trouxe ao Supremo Flávio Dino, Cristiano Zanin, indicados para serem ministro do Supremo, da Suprema Corte Brasileira. E outra situação, dentre essa também que temos que frisar, viu que a gente está ramificando várias situações. Os senadores são uns comprados, Eles viram toda essa situação e não barraram. Eles podiam cortar as asinhas na sabatina. Mas as emendas parlamentares estavam previstas e preste a serem liberadas. Vocês pensam que eu não sei? É só investigar aí. Vocês, senadores, que aprovaram essas crianças, quanto vocês ganharam de emendas? Aí você vai me dizer, não tem nada a ver. Não sei. Aí a situação se complica, né? Então, para contextualizar, todos fizeram caca. Não fizeram as suas partes. Sendo homens honestos, senadores têm que ser honestos. É o poder sênior do Brasil. Senadores. Vocês não foram honestos com a população. Onde eu vi vocês passarem por cima de duas questões primordiais para serem juízes da Suprema Corte Brasileira. Ter um saber notável, jurídico notável. Veja bem, notável não é passar na prova da OAB. Notável é ser maior que a média, muito maior. É saber, é ser um professor, ter doutorado, mestrado ou algo assim. Segunda questão vocês não podiam ser amigos do presidente. É inconstitucional isso. E os senadores aprovaram. Parabéns, representantes do povo. Foi uma questão primordial. Duas, que foi postas ao chão. Saímos do eixo um pouco da nossa conversa, mas foi para que você perceba a importância das palavras que Milei agrediu verbalmente o presidente Lula e o Alexandre de Moraes. Todas essas agressões tiveram fundamento, mas não poderiam ser ditas. É um insulto, né? E a recíproca, o chefe veio com o ministro da Economia, Dário Durigan. Ele saiu correndo em defesa do presidente e chamou o presidente do país vizinho de palhaço. Aí você forçou, né, Dário? Forçou bastante. Ele acrescentou uma situação ao Brasil que vai ser difícil de reverter. Bom, ele disse que os brasileiros estão numa situação muito melhor que os nossos irmãos argentinos. Ele disse
somos melhores, estamos melhores situados na economia do que as crianças aí do lado. Milei. O Milei falou coisas ruins do nosso presidente, do Supremo Tribunal Federal, mas também ele pediu, né? Mas não podia falar. Eu acho que a gente tem que ter o respeito. O economista primordial do Brasil só falou abobrinha, né? Ou seja, ele deve ter que responder, né? Porque ele difundiu fake news, dizendo que o Brasil está muito melhor que a Argentina. É mentira! Em números econômicos, ele falou que o Brasil dá uma surra, né? Sei lá. Vamos aos números para provar, porque se você fala, tem que provar, né? O PIB, o Produto Interno do Brasil, no último ano, sabe quanto cresceu? 2,3%. E cresceu isso em cima da agricultura, tá? Porque senão ia dar caqueira total. E o da Argentina foi o dobro. Os números da Argentina mostraram que o PIB da Argentina cresceu 4,4%. Bom, falando ainda em PIB, PIB é o Produto Interno Bruto. É o que o Brasil arrecada. E a dívida do Brasil sobre esse PIB é 93%. Estamos prestes a entrar numa crise sem precedentes. Nós gastamos o governo gasta 93% do que ganha. O montante, os 7%, né? É o que sobra. Estamos quase ultrapassando o limite de barra. No entanto, los hermanos, que o Dário falou, eles comprometem 80% do PIB. Nós comprometemos 93%, eles comprometem 80%. Como é que nós estamos com uma situação melhor que eles? Esse nosso ministro da Economia não é nada econômico. E para encerrar, nós podemos falar sobre pobreza extrema, porque o nosso presidente é pai dos pobres. Então o nosso índice de pobreza extrema, que algumas pessoas dizem que zerou, que nada, está em 26%. 26% dos brasileiros vivem na extrema pobreza. E na Argentina, sabe quanto? Qual é a porcentagem que vive na pobreza na Argentina? 24%. Aí perdemos de novo, né? Usando os mesmos critérios. Então temos a certeza que o ministro da Economia não sabe de nada do que está falando. Será que não era a hora de botar uma pessoa que realmente entendesse da matéria para comandar essa pasta? Pois o ministro da Economia, que não tem noção do que está falando, não dá, né? Já tínhamos falado, né, que o Haddad já não era grande coisa. E hoje a nossa conversa foi bem complexa, né? Mas a moral da história é o que é? Se você não tem propriedade sobre aquilo que você está falando, então não fale, fique de boca fechada não entra mosca. Sem contar que a Argentina está melhor até no futebol, né? Então tá, eu sei que o Milei se passou, chamou o nosso presidente de presidiário, chamou um dos ministros mais odiados do planeta de careca, não lembro agora o que. Então, cara, errado ele não tá, mas não poderia chamar também, né? Então a gente tem que ter essa noção aí. Esse foi o Bloco Político de hoje para você ver como
qualquer coisinha tá formado treta, pessoal. Qualquer coisinha agora em ano eleitoral tá formando treta. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos respirar e tomar um ar enquanto vem a vinheta do esporte. Daqui a pouquinho a gente volta. Quase não deu tempo, né? Bom, vamos falar de esportes. No final também temos uma parte esportiva bem legal. No final vamos falar de esportes, mas daqui de Bento Gonçalves, de esportes, vamos falar do esportivo. Vamos falar que ele vai estar de volta agora dia 1º. Dia 30 hoje, daqui 2 dias, será? Daqui a pouquinho. Bom, o Internacional se saiu bem no confronto de ontem. Sim, deixou a vitória escorregar nas mãos, mas o desfecho foi positivo, pois a equipe gaúcha conseguiu neutralizar a equipe carioca por uma grande parte do jogo. Vitinho, aproveitando a situação, abriu o placar para o Internacional. E no final da segunda etapa, o Alan Patrick estava mais cansado, né? Ele objetivou o gol dos Urubus, do Flamengo. Foi dali que surgiu o empate do adversário, mas no final das contas o time mais ferrenho do campeonato foi parado pelo Internacional. Melhor cenário só se tivesse ganho a partida. Além do mais, o Inter lançou seu rival estadual na zona de rebaixamento. Sim, com a mesma pontuação, com um jogo a menos, mas o cenário a se desenhar é esse: Grêmio na zona de rebaixamento. Evolução sim, na estreia de Matheus Cunha, foi bem positiva a entrada dele. Agora vem a Copa do Brasil contra o Corinthians para entrar nas oitavas de final da competição e vencer, bota mais uns din-dins no bolso, né? Falando em din-dins, a venda aí de Brian Aguirre é em mais de 8 milhões de reais. Logo sai, né? Eles conseguem botar aí um bom centroavante se venderem isso. E hoje à noite tem o Grêmio, né, que vai defender a repescagem na Sul-Americana, às 19 horas. Aqui, longe da altitude, as concepções serão bem diferentes. Mas o prospecto que o time gaúcho, sim, tem que ganhar essa partida. Tem que ganhar de 1 gol e fará a equipe disputar nos pênaltis, e de 2 para cima, a diferença de 2 para cima passa direto. O Grêmio é bem melhor que o Bolívar e essa tendência é que essa vitória seja boa e renderá aos cofres do clube 3 milhões de dólares. Você não sabia? A Sul-Americana dá uma graninha também. No confronto de hoje, o Grêmio não contará com Carlos Vinícius. Pela sequência que o Grêmio tem pela frente, também alguns outros atletas não vão aparecer, não vão estar em campo. Hoje vemos o que irá acontecer, pois o futebol é imprevisível. Olha aí, o William segue no clube, mas como nós falamos ontem, ele não será mais ocupado pelo técnico português. Ele tem a segunda maior folha salarial da equipe, sabia? E por isso a direção quer descartar ele, pois é um atleta que ganha como um monstro e não mostra isso dentro de campo. Então pode ser excluído sim. A grana que ele recebe é o segundo maior salário, né, do Grêmio. Então ele pode receber nada e o Grêmio pegar essa grana e contratar outro. É claro, é uma rescisão amigável, mas o Grêmio vai ter que desembolsar aí uma graninha para ele. Bom, o bloco esportivo, pessoal, como eu falei, ele é bem especial, né? E ele sempre tem um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness, que é o nosso patrocinador esportivo, fica aí bem ao lado do Shopping La América. Mas se você não é daqui da capital do vinho, você pode entrar aí no site da Natal, é natalfitness.com.br, fitness 2S. E lá você encontra os equipamentos, acessórios esportivos que você precisa. E fale aí com a galera e eles lhe enviam em casa no conforto do seu lar. Informação importante agora aos Bento Gonçalvenses. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora, pois pode configurar golpe. A Coordenadoria de Tecnologia e Comunicação e Informação da Prefeitura da Capital do Vinho informa que o site oficial da Prefeitura de Bento Gonçalves foi hackeado na madrugada de hoje. A equipe de tecnologia estava, até onde a gente sabia, estava trabalhando para solucionar esse problema. Mas temos que ter em mente de que não devemos fazer nenhuma operação no site do Poder Público, tá? Tem que esperar a prefeitura sinalizar. E vai saber, onde esses hackers mexeram, né? Bom, agora também uma situação em relação às eleições, né? Vamos pontuar agora sobre a enquete. Ontem nós fizemos uma enquete sobre em quem você votaria para governador do estado. Nós demos 3 opções. Tem mais, né? Tem mais. Mas nós demos 3, né? Que é a Brizola, o Gabriel e o Zuco, tá? Mas deu bastante pessoas entrando em contato aqui e pedindo contestação. Principalmente pessoas que não pontuaram muito bem nessa enquete, tá? Deixa eu falar para vocês. Sobre as intenções de votos, né? Quem você votaria? Uma enquete bem razoável e sem explicação. Só botava o número de quem você achava que iria ganhar, em quem você votaria nessa próxima eleição. Bom, nas redes sociais, nenhum dos cenários chegou perto da pesquisa que a gente fez. E a Genial Quest foi apresentada, daí foi pesquisa, não foi enquete, né? Foi apresentada hoje de manhã no jornalismo da RBS. Como o nosso intuito é informar, vamos informar também esse resultado. E começamos com a nossa enquete de ontem. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Essa é a nossa enquete. Aí na nossa enquete deu 79,97 para o Zuco, 12,3 para a Brizola e o Gabriel ficou em terceiro lugar com 8% aí, ó, cinza ali, né? Bom, nessa vocês podem perceber que a Juliana está na frente. Não, vamos botar agora a da RBS aqui, ó. Dá uma olhada nessa intenção de votos aí. Vocês podem perceber que a Juliana, do PDT, está na frente, com 24% das intenções de votos. Aí você se pergunta, perceberam que essa pesquisa engloba mais do que a que nós fizemos? Nós fizemos uma enquete, né? Porque essa pesquisa, como é uma pesquisa que tem que ser registrada, tudo,
ela engloba todos os candidatos. E por isso a porcentagem é diferente. Não é na casa dos 100%, né? Então você pode ver, 24% das intenções de voto da Juliana Brizola. O Luciano Zucco aparece em segundo lugar com 22% das intenções de votos. E em terceiro, o Gabriel Souza com 6% das intenções de votos. Veja bem quais são os dois cenários diferentes que nós apresentamos aqui no jornal. Lançamos uma enquete nas redes sociais, onde que quem quisesse votar, votava. Não obrigamos ninguém, não botamos o microfone na boca de ninguém. Quem quisesse exprimir aí, a gente apresentava aqui. E na pesquisa da Quest, os entrevistados saíram à rua para coletar informações. Então tá aí os dois resultados. E olha, a gente teve 1.400 pessoas que deram suas opiniões. E eu acho que na Quest, eu sei que você ouviu da RBS, foi 1.200, tá? Bom, e eu vou dizer uma coisa, essa da Quest somam 31% dos indecisos, pessoas que não têm noção de quem eles vão votar ainda. Presta atenção, aqui no Rio Grande do Sul nós somos 8,5 milhões de eleitores. Muita gente, né? É o 5º maior colégio eleitoral do país. E por isso que a gente vai, cada vez que aparecer uma pesquisa, a gente vai fazer. Ou enquete, a gente vai fazer uma enquete sobre os presidentes, em quem votaria se a eleição fosse hoje nos presidentes. Acredito que a gente vai lançar essa enquete amanhã e você vai poder votar o final de semana inteiro. Talvez tenha mais gente que vote, né? Bem legal, né? Deixa eu falar para vocês, então. Esse jornal também tem um oferecimento, além da Natal Fitness, tem um oferecimento de Harmony Sonorizações. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é o que dão força pra gente aqui. Na realidade, nem é um jornal, é mais uma conversa informal com vocês sobre política, sobre negócios, sobre futebol, né? Bem legal, né? Bom, deixa eu falar para vocês uma coisa bem interessante. Você conhece a revista Tour Negócios, do grupo AgroTour de Comunicações? Eles têm uma oportunidade de ouro para você. É um dos grupos de comunicação que fazem parte, que distribui o jornal Últimas Notícias. Dá uma olhadinha aí. Aproveite esta oportunidade para divulgar a sua empresa em uma revista com distribuição estratégica durante o Encato e o Exprotel 2026, alcançando empresários, gestores, hotéis, pousadas, restaurantes, fornecedores e investidores do setor. Depois do fechamento editorial, não será mais possível incluir novos anúncios. Reserve o seu espaço hoje mesmo com o jornalista Marcelo Dumit, da rede AgroTour de Comunicação, pelos telefones, código de área 51 93300-0459 ou pelo código de área 54 99660-0591. Revista Tour Negócios. Quem aparece é lembrado. Quem anuncia, conquista novas oportunidades.
Pessoal, tá aí então aquela oportunidade que você estava esperando. Você empresário, você quer subir uma prateleira o seu negócio? Procure aí a revista Tour Negócios do Grupo AgroTour. Um grupo que ajuda a gente a divulgar também o nosso jornal aí Brasil afora. Agora eu tenho um outro convite, deixa eu botar aqui para vocês aqui. Um baita jantar baile no CTG Herdeiros da Bombacha, que acontecerá na sede campestre do Clube Botafogo, na Garibaldina, do dia 22 de agosto, às 20 horas. Animação Marisa Machado e Tchê Monarca. Ingressos e reservas com o patrão Paulo pelo telefone 549 9913 2255. Um baita evento para você que quer dançar, quer aproveitar. É lá na sede campestre do Botafogo, lá na Garibaldina, bem legal. Tá, pessoal? Bom, agora sim, agora nós vamos falar de esportes mais diferentemente, tá? Ontem, no final da tarde, o Clube Esportivo de Bento Gonçalves, em um evento, reuniu a comunidade, imprensa, representantes do poder público municipal no centro da cidade, na prefeitura. O Clube Esportivo apresentou oficialmente o elenco e a comissão técnica da temporada de 2026. Apresentou aqui para Bento Gonçalves o Esportivo, nosso queridíssimo Esportivo. E está prestes a começar. O elenco do Clube Esportivo para a temporada 2026. Eu vou botar aqui um pouco a imagem de todo mundo junto e vou definhando, falando aí para vocês aí todos os componentes, tá? Os goleiros aí, se você der uma olhada... pera aí, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, ó. Eu tenho que tirar esse texto para vocês verem todos os componentes, né? Goleiros, então, tem o Jefferson Hermes, do Brasiliense, Matheus Graisic, Guilherme Ex-Laguna, deixa eu ver, João Miller também é goleiro. Os laterais tem o Rômulo, João Marcos, Matheus Nunes. Zagueiros tem o Jean-Peter Kleberson, Vinied, Daniel Guidini. Os volantes Davids Ferreira, Maquelele, ex-vilhense, né, do Espírito Santo. Lucas Bart da Mata, os meias são Giovanni, Jean Maciel, Seda, Riquelme, não aquele do Inter, né, do Grêmio. Teve dois Riquelme, né, teve um no Inter e um no Grêmio, mas não é esse aí. Luiz Henrique e os atacantes, esse Riquelme é da base do Esportivo, tá? Os atacantes são Matheus Rodrigues, Otávio, Given, Gabriel Ribas, Cassiano, Seba Rodrigues, Cauã Garcia. Esses são os atletas do Clube de Bento Gonçalves aí que já daqui uns dias aí já vão se atracar, né? A comissão técnica fica a cargo de Márcio Ebert, né, o treinador, Giordano Demore, o auxiliar técnico, Vinícius Stringini, preparador físico, Tainan Aires, preparador de goleiros, Luiz Celestino, diretor executivo, Tainan Robalo, supervisor de futebol, Edemir Oliveira, supervisor administrativo, muito gente boa esse Edmir, Ernesto Júnior, roupeiro, Augusto Arcari, comunicação e fotografia, Alexandro Silva, fisioterapeuta, Vitor Vargas, médico, Lorenzo Vinhati, massagista. Legal, né? A estreia do Esportivo na temporada 2026 acontece neste sábado, dia 1º de agosto, às 17 horas. Muita sorte ao Esportivo, porque essa galera merece, né? A imagem de fundo do jornal de hoje é referente à balsa. Essa balsa é uma das mais importantes aqui da região. Ela
ela tem informação. Eu tenho uma informação de utilidade pública sobre ela. É sobre a travessia dela, na realidade, né? Ela que atravessa Santa Teresa, São Valentim. Essa balsa é muito importante aí. E ela segue fora de operação. Mesmo com o dia bonito, hoje ainda não tem previsão de retorno. A interrupção da travessia afeta moradores, trabalhadores, demais usuários que utilizam diretamente a balsa. O deslocamento entre os dois municípios ficou comprometido, né? Obrigando a galera a buscar outras rotas. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Foi um prazer ficar com vocês nessa quinta-feira, hoje dia 30. Estamos mandando embora o mês de julho. Um grande abraço a todos e voltaremos amanhã. Não se esqueça, amanhã estamos aí, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora.